Dirigimos-nos mais uma vez aos irmãos e às irmãs da Santa Casa da Misericórdia do Porto e, como é habitual, guardamos também para a memória futura uma pequena e breve apresentação sobre o que foi o relatório de atividades do ano de 2018. Por isso, uma das novidades que aqui introduzimos foi a possibilidade também dos senhores mesários poderem, cada um, área a área, apresentarem a sua atividade. Como é habitual e normal, o tempo que tiveram não é de perto nem de longe suficiente para justificar o trabalho que foi desenvolvido. Fez-se muito mais. Aliás, eu próprio terei a oportunidade no desenvolvimento da própria Assembleia de esclarecer a Irmandade. Mas fazemos-lo também com a plena consciência de que o ano 2018 foi claramente um ano melhor do que o ano anterior e foi claramente um ano que também é o corolário, diria assim, lógico, de uma liderança que nos últimos 9 anos tem estado como linha de orientação na Santa Casa da Misericórdia do Porto. Aquilo que se fez não é de perto nem de longe suficiente para aquilo que só desejamos todos fazer, mas é também esforço, dedicação, resultado do trabalho de todos, desde logo dos nossos colaboradores que se empenharam de uma forma muito determinada em permitir alcançar estes resultados. Depois também da Irmandade. Os irmãos e as irmãs, com a sua confiança, deram-nos um sinal inequívoco que acreditavam no trabalho que se estava a desenvolver. Não é, como todos sabem, um trabalho fácil. Não é, como todos sabem, um trabalho fácil, no sentido em que essa facilidade representa também algum diálogo com o Governo, com o Estado, com os agentes desse mesmo Estado, nos seus mais variados patamares e domínios. Temos plena consciência de que é necessário diversificar cada vez mais as receitas. Temos plena consciência de que o investimento que o património representa, o imobiliário representa neste relatório, é um sinal claro de um dos caminhos que temos que traçar. O outro é a consolidação da área da saúde. E essa consolidação depende muito do papel que o Hospital da Parlada possa assumir e das parcerias que ele saiba desenvolver. São dois motores, são duas locomotivas que puxam de uma forma muito determinada a nossa instituição. Depois, o trabalho que nós todos queremos continuar a fazer é um trabalho de conjugação de interesses, de preocupados com aqueles que mais precisam de nós, isto é, os mais fracos, os mais pobres, aqueles que na sociedade portuguesa nem sempre o próprio Estado Social consegue olhar para eles, e é também um apelo constante à inovação. Nós todos os dias nos temos que reinventar. E agora que passamos e celebramos 520 anos, não há muitas instituições em Portugal que se possam orgulhar do que temos feito, daquela que é o nosso passado, a nossa história, do que é a maneira como estamos a ver o presente e a preocupação com que encaramos o futuro. Se não soubermos continuar este ritmo de reformas que o atual relatório apresentado à Assembleia Geral reflete, teremos muita dificuldade de poder ganhar os desafios que temos pela frente. O primeiro desafio, como eu disse, é o desafio da inovação. Outros se vão seguir e que as intervenções dos meus colegas de mesa deixarão algumas das linhas mais fortes do que foi esse trabalho desenvolvido. A todos, mais uma vez, agradeço a confiança, agradeço o empenho, agradeço a dedicação, agradeço as palavras de estímulo para continuarmos e agradeço também aquelas palavras que muitas vezes, sendo palavras de alerta, são também palavras que nos tocam fundo, porque nem sempre, como é evidente, temos todos a verdade única e última das coisas. O futuro, diz o nosso povo, e bem, a Deus pertence, mas também não ficará nada mal se nós conseguirmos aqui ou ali pôr o nosso toque pessoal e o nosso toque institucional. Muito obrigado. Caros irmãos, 2018 foi um ano diferente, quer no CRN, quer no Hospital da Parlada. Quanto ao CRN,
nós terminamos o nosso contrato de gestão que durou 5 anos, em que fomos classificados pela entidade gestora como muito bom. A transição foi excelente, assim o disse a Ministra da Saúde, e lá ficaram 200 formandos por nós, 200 funcionários que nós formamos, que, ao contrário do que é costume o Estado dizer, o Governo dizer, não fomos nós que fomos buscar ao Estado, foi o Estado que nos foi buscar a nós, esses funcionários, que são a nossa marca e são o nosso passado e o nosso presente. No Hospital da Perlada, nós concluímos o acordo de 5 anos com o Ministério das Finanças, acordo no valor de 133 milhões de euros por um período de 5 anos. Também concluímos os estudos para o novo plano diretor, que esperamos se inicie já este ano. E ainda concluímos os estudos e iniciamos a construção da nova sala de operações, sala essa que já está a funcionar desde fevereiro, com uma capacidade para 1.200 cirurgias ano, neste momento a trabalhar 8 horas por ano. A atividade do Hospital da Perlada em 2018 baseou-se em 120 mil consultas e 12.600 intervenções cirúrgicas. Isto com uma redução dos recursos humanos em 200 mil euros e uma redução das grandes compras em 530 mil euros face ao orçamentado, permitiu um EBITDA de 3,3 milhões de euros. O futuro passa já pela implementação de acordos com a Ordem da Lapa a nível nacional e a nível internacional, com o turismo de saúde, que é uma realidade ontem e já é hoje, e ainda com a abertura de uma nova unidade de fisiatria só dedicada aos acidentes vasculares cerebrais. Pensamos que será inaugurada um acordo com um grupo importante alemão já este ano, em setembro. Finalmente, terminou um período de 30 anos. Inicia-se um período que eu chamaria um ciclo da esperança, baseado em 520 anos da atividade social da Santa Casa da Misericórdia do Porto na sociedade do norte do país. O Centro Hospitalar Conde Ferreira está prestes a celebrar 136 anos e ao longo de todo este tempo entrega-se à solução daqueles que têm problemas de saúde mental ou de outras demências. Este hospital, no ano de 2018, melhora os seus resultados líquidos e o seu EBITDA, por um lado. Por outro lado, incidiu a sua atuação sempre com o foco do utente. Assim sendo, tivemos a primeira experiência piloto, iniciamos a primeira experiência piloto nas residências de apoio máxima, a nível de Região Norte, o que nos dá muito orgulho, por um lado. Por outro lado, atuamos também ao nível do relacionamento com a Administração Regional de Saúde e o Hospital Magalhães Lemos, bem como a Segurança Social, para revermos e atualizarmos os acordos de cooperação que temos, alguns deles já com mais de uma década. Por outro lado, todo o Conselho Executivo está empenhado e toda a equipe está empenhada em encontrar novas respostas, com novas parcerias. O êxito desta atividade missionária só é possível com uma equipe excepcional. Orgulho-me de ter uma equipe de grandes profissionais nos diversos quadrantes de atividade. O Colégio Nossa Senhora da Esperança celebra 288 anos na área do ensino. O ano de 2018 foi um ano marcado pela melhoria ligeira de resultados, por um lado. Por outro lado, o Decreto-Lei 55/2018 sobre autonomia e flexibilidade curricular obrigou a um estudo profundo e a uma remodelação de algumas cargas horárias de uma ou de outra disciplina, o que foi feito a contento de todos. O ano passado tivemos e temos atualmente mais de 710 alunos, quase em lotação completa, por um lado. Por outro lado, entregamos 70 alunos foram premiados entre quadros de honra e quadros de excelência. O ensino é um desafio diário e diferente de dia a dia, e para isso temos tido uma equipa estabilizada de corpo docente e corpo não docente, a quem eu presto a minha homenagem e a quem eu agradeço em particular ao seu diretor pedagógico e diretor de colégio, Dr. Ricardo Rocha. No que diz respeito à Tesouraria-Geral, assenta essencialmente a atividade do Departamento de Contabilidade e Finanças, equipe estabilizada, procedimentos estabilizados, procurando sempre arrecadar as receitas em tempo útil
nunca deixando de assumirmos os nossos compromissos com os nossos fornecedores. Por último, a Comissão de Auditoria, a que presido, trimestralmente reúne com todos os seus elementos, prestando contas à mesa administrativa e em particular ao ser provedor. A área social da Misericórdia do Porto continua com a sua missão de responder de forma cada vez mais eficaz e eficiente às pessoas mais fragilizadas, mais desprotegidas e mais pobres. No ano 2018, concluiu-se o processo de certificação de qualidade para as respostas dirigidas à população idosa. As nossas ERPs, estruturas residenciais para pessoas idosas, e o nosso serviço de apoio domiciliário estão certificados. No âmbito da violência doméstica, a Casa-Abrigo Santo António acolheu 54 vítimas e conseguiu 30 autonomizações com sucesso. A Casa da Rua acolheu 72 sem-abrigo e conseguiu 27 inclusões sociais. Durante o ano de 2018, a Casa da Rua serviu a pessoas carenciadas 48.384 refeições. O CAS, Centro de Alojamento Social, Dom Manuel Martins, acompanhou pessoas em situação de emergência e desabrigo num número de 394 pessoas, entre elas 33 estrangeiros. O Barão de Nova Sintra continua com o seu trabalho com as crianças e jovens em risco e no ano transato começou um caminho de fazer a transferência destes jovens e crianças para 2 ou 3 casas da Misericórdia, mais pequenas, para terem uma sensação de ambiente familiar e de um lar mais próximo de uma família no contexto real. Também, uma das alas do Barão de Nova Sintra, neste momento, está adstrita a residências para estudantes de famílias também carenciadas, mantendo assim o legado do benemérito. No âmbito da rede local de intervenção social, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento da Misericórdia do Porto acompanhou em 2018 1.384 agregados familiares, conseguindo manter e pô-los na inclusão e coesão social. A Misericórdia do Porto é uma entidade que tem tradição, mas foi sempre uma instituição inovadora e pioneira, respondendo às necessidades emergentes de acordo com as dinâmicas sociais. Nesse sentido, a Misericórdia estabeleceu parcerias estratégicas com entidades nacionais e internacionais para uma intervenção social mais abrangente e mais profunda, entre outras com a Fundação HCAN, a Fundação AGAs e a Fundação La Caixa. Também se realizaram candidaturas a fundos públicos e privados com entidades nacionais e internacionais para se conseguirem projetos inovadores e responderem às necessidades atuais. Gostava de referir que em março de 2018 foi realizada a primeira cimeira por um envelhecimento ativo e saudável, onde todos os stakeholders estudaram e discutiram novos e potenciais produtos, serviços, bem como novas políticas públicas e empresariais para que, devidamente alinhadas, responderem às necessidades cabais dos futuros idosos e das suas expectativas. Queria também referir que o projeto Chave de Afetos, em que a Misericórdia já acompanha 193 idosos, vai ter um enorme boom e vai ter uma grande escala, porque foi realizada uma candidatura com sucesso, com 6 municípios da área metropolitana do Porto e em 3 anos vamos abranger 1.360 idosos, no sentido de combater o isolamento sénior. Também na área dos séniores e na saúde, há 2 projetos inovadores, que é o Nutriês para os idosos que estão institucionalizados e o Lifana para os idosos que estão ainda nos seus domicílios. Através de uma dieta alimentar acompanhada, dar-lhes mais qualidade de vida e os nutrientes que têm necessidade. Como estamos no Lar Nossa Senhora da Misericórdia, também gostaria de dizer que se criou aqui um jardim terapêutico e uma estufa orquidário a pedido dos nossos clientes para
para terem outro tipo de experiências. Há outros públicos que também são muito vulneráveis e que nós, através de 2 projetos também inovadores, nomeadamente o Incorpora para jovens nem que nem trabalham nem estudam, para pessoas que estão há muito tempo desempregadas e com mais de 45 anos e para ex-reclusos conseguir a sua inserção no mercado de trabalho. Também através da plataforma Mais Emprego, para os sem-abrigo, estamos a incluir também sem-abrigo no mundo empresarial para a sua inclusão laboral. E a Misericórdia, sempre atenta às necessidades da comunidade, criou em 2018 equipas de apoio psicossocial que vão acompanhar pessoas com doenças avançadas na fase final da sua vida, vão acompanhar os seus familiares, os seus profissionais e depois os familiares na fase do luto. Estas equipas vão trabalhar no Hospital São João e no Hospital Pedro Hispano. O ano de 2018 foi um ano muito importante para o SEAD, foi um ano de consolidação de todo o nosso projeto, toda a nossa estratégia delineada anteriormente. Foi um ano em que a Escola Profissional, pela primeira vez, foi auditada internamente, quer dizer, não temos a consulta de qualquer empresa exterior à Santa Casa da Misericórdia do Porto. A formação profissional tem decorrido muito bem. Em relação à Escola de Ensino Especial, esta mesma escola foi auditada durante 2 semanas por 2 inspectores do Ministério da Educação e deram-nos os parabéns, disseram que a nossa Escola de Ensino Especial era uma referência a nível nacional, o que muito nos satisfez a todos. Em relação ao lar residencial, através de uma candidatura para o CUP, fomos contemplados, naturalmente, com o alargamento do lar residencial de 21 para 28 utentes, com a comparticipação da Segurança Social. Essa comparticipação fez com que as nossas contas do SEAD se tornassem mais equilibradas. Em relação à empresa Braille, estabelecemos um protocolo, uma parceria com a Porto Editora, desde já quero agradecer ao engenheiro Vasco Teixeira, com o Governo da República de Moçambique e com o Ministério da Educação de Moçambique. Essa mesma parceria fez com que elaborássemos 41.000 livros Braille para as crianças do primeiro ciclo de Moçambique. Está a decorrer muito bem, vai ser alargada para o ano de 2019. Em relação à Quinta d'Alba, o ano 2018, apesar de um ano extrema seca, foi um ano que as colheitas correram bem, tivemos 80 e tal mil quilos de uva. Essa mesma uva teve uma graduação mínima de 13 graus, máxima de 17 graus. Nós não temos vinificação, temos um contrato com a Sograp em que recebemos todos os prémios devido à nossa qualidade da nossa uva. Em relação à colheita de azeitona, a colheita de azeitona foi muito boa, tivemos 53 toneladas de azeitona de conserva, como também fizemos o nosso próprio azeite com uma acidez muito baixa, sendo todos os nossos produtos da Quinta d'Alba produtos biológicos e de extrema qualidade. Preparamos para os incêndios, o ano 2018 tivemos a quinta toda limpa, fizemos corta-fogos, limpámos os caminhos e naturalmente estamos preparados para o próximo ano, no mesmo sentido estamos que seja um ano bom, tanto na Quinta d'Alba como em relação ao Centro Integrado de Apoio à Deficiência. Eu antes de mais queria dizer uma coisa que me parece muito importante. Promover a cultura é verdadeiramente fazer obra da misericórdia. Posto isto, porque não tenho tempo para explicar mais, eu diria que temos 3 grandes equipamentos no domínio da cultura. É a Casa da Perlada, é o Museu da Igreja Misericórdia do Porto, é finalmente o culto e as atividades da liturgia. Em relação à Casa da Perlada, onde estamos, isto é um imóvel de valor enorme. A casa foi restaurada e aberta ao público em 2012. Aqui conservamos o Arquivo Histórico da Santa Casa, que está em ótimas condições. Os investigadores têm aqui belíssimas formas de estudarem aquilo que entenderem. De resto, recentemente, a Faculdade de Letras, em colaboração connosco, fez a catalogação de todas as espécies bibliográficas que temos aqui. Fez-se um catálogo que, com a ajuda do nosso Departamento de Serviços de Informação, vai estar ao serviço do público e vai tornar muito mais fácil a pesquisa documental. Para além do arquivo propriamente dito, esta casa funciona como casa de formação. Temos salas para ações de formação, temos salas para pequenos congressos, temos salas para eventos sociais que nos dão também alguns réditos, porque esta casa tem que recorrer aos meios possíveis para angariar fundos.
e temos também os jardins e todo este ambiente que nos rodeia, que é muitíssimo valioso e que nós temos a consciência que temos que preservar. Para além disso, há que falar no MIPO, no Museu da Igreja Misericórdia do Porto, e o primeiro papel a destacar no MIPO neste ano de 2018 foi a nomeação para Museu Europeu do Ano. Não sabemos se vamos ou não ser contemplados efetivamente com o prémio, só em maio é que se vai saber, mas desde já a nomeação é um prémio extraordinário para o nosso museu. O museu é uma fonte de cultura, mas também é uma fonte de informação sobre a misericórdia. Passam pelo museu diariamente numa média de 110 a 120 pessoas, e essas pessoas que entram e saem vão mais enriquecidas porque sabem o que é que fez a misericórdia no passado e também sabem, se estiverem atentos, o que faz a misericórdia hoje em dia, porque o museu é uma realidade viva, não apenas uma coisa do passado e inerte, é algo que nós queremos que as pessoas sintam e gostem de estar. Temos uma outra atividade ligada também aos meus pelouros dentro da misericórdia, que é o culto e o culto. O culto que está muito mais dinamizado desde que foi criado o Gabinete Religioso e de Culto. Temos preocupação de que as cerimónias religiosas sejam o mais possível agradáveis às pessoas, com sentido litúrgico, aproveitamos os recursos que temos, que são os órgãos, convidamos grupos musicais de importância indiscutível e vamos tentar que cada vez mais o culto seja atrativo, porque a misericórdia não existe sem esta noção do culto, da devoção à Nossa Senhora, a Senhora do Manto, que cobre tudo e todos e que congrega todos debaixo da sua proteção, sejam ricos, sejam pobres, sejam nobres, sejam plebeus, sejam famintos, sejam pessoas de grande fartura. A misericórdia é isto e é isto que a cultura também tenta mostrar da misericórdia. O Parque da Perlada tem 18 hectares. Este espaço que nós pretendemos recuperar dentro daquilo que é um plano diretor prevê essencialmente 4 áreas: a área verde, a área do lazer, a área da cultura e a área do desporto. Na área verde iremos fazer percursos pedestres, iremos fazer a recuperação de todo o espaço crítico e da massa verde que este parque tem e que, no sentido de devolvermos à cidade e aos portuenses. Na área do lazer iremos ter, para além da área de 3 hectares que está concessionada ao Sport Clube do Porto e para o ensino equestre e da equitação, iremos também ter recintos desportivos numa base que possibilitarão a realização de espetáculos nesses próprios recintos e de também shows, acontecimentos musicais, etc. Depois teremos também uma área cultural, com a recuperação das casas do Torreão e com, no fundo, o barroco de Nicolau Nazoni que predomina em todo este parque. Isso permitirá espetáculos infantis, a vinda das crianças com as famílias, etc. E na área também queria realçar que nós pretendemos dar uma mais-valência neste parque a uma antiga estrutura muito importante que foi o campismo no Porto. Hoje não há campismo, mas há caravanismo, que é o novo campismo. E aí teremos de ter um parque de 90 autocaravanas aqui, que pretendemos abrir ainda neste ano de 2019. Relativamente ao futuro, viremos aqui trazer a esta Assembleia as novas valências que pretendemos, logo que tenhamos hipótese, ou que, se quisermos, os projetos camarários e de licenciamento que estão em fase final sejam aprovados. No ano de 2018, o GAS sofreu uma reestruturação e uma reorganização da sua atividade. Esta reestruturação visou, sobretudo, os recursos humanos e as competências. Na área dos recursos humanos, o GAS tem 4 juristas a trabalharem. Na área das competências, o GAS centra a sua atividade essencialmente naquilo que é a contratação pública, naquilo que é a proteção de dados, no combate à fraude e também na responsabilidade médica e no arrendamento. Estas são umas áreas vitais para a misericórdia na sua atividade. Por outro lado, temos vindo a fazer formação profissional, visando dotar os profissionais de uma maior especialização nestas áreas. Em termos de futuro, o GAS pretende continuar a desenvolver a sua atividade naquilo que são as duas vertentes que tem desenvolvido. Por um lado, a assistência jurídica a toda a misericórdia, por outro lado, a disponibilização dos seus serviços às várias unidades e às várias valências. No fundo, nós estamos a adaptar o GAS àquilo que é o novo paradigma da atividade da misericórdia e que é a inovação visando o apoio aos mais carenciados e desfavorecidos. E por isso o GAS, na sua atividade,
tem como missão fundamental conferir segurança e certeza jurídica a tudo aquilo que é a atividade da Misericórdia no seu dia-a-dia.